Bom dia, meus irmãos. Quero agradecer à igreja, pelo carinho. Hoje nós estamos celebrando aí todo o terceiro domingo de outubro. Nós celebramos o Dia do Educador Cristão. O mês de outubro é o mês da educação cristã, é o mês das crianças. A ênfase é essa. E eu tenho orado ao Senhor, nós temos orado, a gente está aí batalhando junto com a Hebe, com a liderança do Ministério Infantil, sonhando muitas coisas para as nossas crianças. E tenho orado ao Senhor para que o Senhor traga o despertamento necessário que nós precisamos enquanto igreja, enquanto denominação, esse olhar da importância do discipulado, da evangelização infantil, porque a gente sabe que a gente está muito mal acostumado enquanto cristãos, A gente está se acostumando a remendar. Eu me lembro que ontem, há anos atrás, quando a gente leu pela primeira vez o lema dos embaixadores, aquela frase, tão linda. Alguém pode me dizer qual é essa frase sobre o papel de discipular meninos? Isso. Nós construímos meninos para não remendar homens. Isso serve para todos nós. A gente discipula crianças para não ter trabalho com essa pessoa quando ela estiver adulta. A gente discipula crianças para quando ela chegar na fase da adolescência, ela tenha certeza de quem ela é, quem a fez, quem a criou e qual é o propósito desse adolescente, desse jovem nesse mundo. Porém, a gente acaba negligenciando nessa nossa tarefa, E a gente tem lutado aqui nessa igreja para não cometer esse erro. E a gente tem contado com homens e mulheres de Deus, a começar pela visão do nosso pastor, para que a gente consiga fazer com que nossas crianças que estão aqui na nossa igreja, que estão sendo alcançadas pelas pessoas da nossa igreja, elas não façam parte dessa estatística. Mas, e aí hoje eu tinha preparado uma palavra só sobre educação cristã, porque é o dia do educador. E até ontem de madrugada, até falei com o Sérgio, amor, não estou conseguindo me concentrar, eu já experimentei quase todos os cômodos da minha casa ontem, é incrível. Eu sentava num lugar e ali eu orava, eu falava, eu escrevia, e daqui a pouco, não, estão me atrapalhando aqui, a televisão está alta. Não era, o problema era eu, não eram os locais, não era o que estava acontecendo lá em casa. Era a indignação que estava assim tão forte no meu coração. E pastor Marcelo Galberto, chama isso de santa indignação. Essa semana eu tive uma experiência com algumas crianças e fiquei olhando e refletindo sobre essas crianças. Eu vi crianças na rua, eu vi crianças vendendo balas no sinal, eu vi meninos sendo adultizados, perdendo a infância. Hoje eu tenho o privilégio, eu já criei 3, agora eu tenho o privilégio de estar acompanhando a criação da minha neta e outros aqui já estão acompanhando a criação dos bisnetos. E aí a gente olha para o nosso lar, para a casa que a gente construiu, para o lar que a gente construiu, e a gente fica pensando assim, acho que cabia mais um aqui, acho que cabia mais um aqui, acho que cabia mais um aqui. Porque você quer essas crianças e quer que elas também tenham a oportunidade que você tem dado aos filhos, aos netos. Mas aí, irmãos, olhando para a nossa igreja local, eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Onde estão as nossas crianças? Onde é que estão os seus netos? Onde é que estão os seus filhos? Onde é que estão os seus sobrinhos? Onde é que estão as nossas crianças? E essa pergunta vai permear aqui a nossa mensagem, porque a gente pensa em lugar físico, geográfico, mas a pergunta é muito mais do que isso. Onde é que ela está no seu coração? Onde é que ela está na prioridade da nossa igreja? Onde é que ela está hoje cultuando? Quais são os espaços das nossas crianças? Eu já cheguei aqui e fui impactada. Como é que é o nome dela, do bracinho? Mila. Gente, a Mila está aqui ensinando para a gente. A menina está aqui com o bracinho quebrado na coreografia. Fala sério. Talvez os adultos não fariam isso. Se o Davi estiver rouco, ele não vem ministrar, porque ele está rouco. O instrumento da adoração dele é a voz. Mas o que impediria o Davi de adorar a Deus, de repente, no beck, ali? Entende?
Qualquer coisa física, dificuldade física nossa, é impedimento, é uma enxaqueca forte para a gente vir para a igreja, para a gente não acordar cedo e tal. Mas aí a Mila vem para cá, para o altar, com o braço quebrado e vai adorar na coreografia, gente. Eu comecei a chorar ali. Eu falei, gente, quanto essas crianças ensinam a gente? Meu Deus! Mas sabe por que a Mila está ensinando isso para a gente? Porque ela está aqui, porque alguém trouxe ela. Ela não pode vir sozinha. Ela não pode caminhar nessa igreja sozinha. Ela precisa de alguém, ela precisa dos pais, ela precisa da família, que traga ela, que acorde ela cedo, mesmo ela não querendo acordar, que levante ela e diga, você tem que ir para a igreja, você tem que ir, não interessa, vai ficar chateado com a gente na infância. Mas quando crescer, vai agradecer, vai dizer, ai, muito obrigada, mãe, pai, porque você não desistiu de mim. Mas a gente é chato mesmo, pai e mãe é chato, vó é chato, vô é chato. É para isso que a gente está aqui. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês, e a gente vai fazer isso olhando a palavra do Senhor. Mas, antes disso, eu quero mostrar para você um gráfico que, infelizmente, não mudou muito. Pode passar, por favor. Uma estatística. Quando a gente pensa em conversão de homens e mulheres, ali tem uma estatística que preocupa muito a gente. 1% das pessoas que se convertem entre os 0 e 4 anos. Eu já falei isso aqui na igreja, mas estou repetindo, porque isso precisa ser repetido. Deuteronômio diz que a gente tem que inculcar as coisas, e é isso exatamente que a gente está fazendo aqui. Eu preciso inculcar algumas coisas. Nós precisamos falar sobre isso várias vezes. Então, ali está dizendo que algumas pessoas se convertem entre 0 e 4 anos. Então, isso quer dizer que a pregação ela precisa começar no ventre. Ontem eu estava lá na CBB, no EBD para o Alto. Inclusive, pastor, estávamos eu e o Lohan, como eu falei com o senhor. Nós fomos facilitadores lá do EBD para o Alto. E eu estava falando exatamente para professores de berçário, para líderes, pessoas que trabalham na evangelização, no discipulado infantil, no berçário, que é a idade entre 0 e 1 ano e 11 meses. Essa é a faixa etária do berçário. E eu estava ali capacitando aquela galera do berçário. E a gente estava falando exatamente sobre isso. As crianças se convertem entre os 0 e 4 anos. E eu preciso pregar de forma que elas entendam, na linguagem delas. O culto no berçário existe. O culto no maternal existe. O culto no pré-primário existe. O culto no primário existe. Nos juniores existe, assim como existe aqui. Não é do mesmo jeito, na mesma formatação, mas é culto. Então, eu posso dizer que a nossa igreja, no domingo à noite, ela tem aproximadamente, acho que 6 cultos simultâneos, pastor. A gente tem o culto que acontece aqui, que é o culto dos adultos. Mas a gente tem também o culto do maternal, que é de 2 e 3 anos. A gente tem o culto de 4 a 6 anos. A gente tem o culto de 7 a 8 anos. A gente tem o culto de 9 a 12 anos. Tudo isso acontecendo no mesmo tempo. Todos os cultos acontecendo no mesmo tempo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o Deus que está aqui, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, também não está lá com as crianças, sentadinho, recebendo a adoração deles? Recebendo o que as crianças têm para oferecer? E sabe o que as crianças têm para oferecer, gente? É isso que vocês estão acabando de ver aqui, é sacrifício. É superação de limite. É quando uma criança vem aqui e a mãe tem que escrever tudinho para ela, tudo que de repente você faz com facilidade, ou não, né, Davi? Pela falta de costume, ela está aqui fazendo e dando o melhor dela, sabe por quê? Porque aqui ela tem oportunidade. Amém, gente? Porque a gente não está preocupado se alguém vai assistir no online e deu alguma coisa errada. O problema é que o legal é que ela está em casa, porque aqui é a casa do pai dela. Aqui é a casa do pai dessas crianças. Amém? Bobos somos nós, que a gente fica querendo uma performance que Deus não está nem aí para isso. Elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em fazer aquilo que deram a oportunidade delas fazerem. E é simples, tá, gente? É simples. É um papel colado, é o que dá, é o que tem. E é o melhor. Amém? Então, de repente, não vai ter tanta tecnologia como você está acostumado, de repente, não vai ter tanta pompa como você está acostumado, mas é o jeito delas. E glória a Deus que elas têm essa oportunidade aqui. Amém, gente?
Então, isso começa lá na base. O discipulado, a educação cristã, ela não pode se preocupar só com a faixa etária dos adultos. Até porque, olha essa estatística aqui, gritando para a gente, que não mudou, gente. Isso aqui é uma coisa antiga. E, infelizmente, não mudou. Quando eu digo que, infelizmente, não mudou, é que dá vontade de dizer assim, que as pessoas se convertem a balde, a roda, em tudo quanto é faixa etária. Mas não é o que acontece. Aí, 4% das pessoas que se convertem entre 4 e 14 anos. Olha só, é a faixa etária do Ministério Infantil. Perdão, gente, errei aqui. Após os 30 anos, desculpa. Após os 30 anos. Qual que é essa faixa etária? Dos adultos. 4% das pessoas que se convertem aí, ó, entre 30 anos, perdão. Eu errei tudo aqui, né? Eu li embaixo aqui, porque a letrinha está pequena. 10% das pessoas se convertem entre 14 e 30 anos, faixa etária também da juventude, 10%. E aí 85% das pessoas que se convertem entre 4 e 14 anos. Está aqui. Vocês estão conseguindo enxergar a cor direitinha? Porque aqui está... Então, beleza. 1% das pessoas se convertem entre 0 e 4 anos. 4% das pessoas que se convertem após os 30 anos. E 10% das pessoas que se convertem entre 14 e 30. E 85% entre 4 e 14, que é a faixa etária aí do Ministério Infantil, juniores e adolescentes. E aí a pergunta é, como é que tem sido o nosso investimento nessa geração? Como é que a gente tem treinado as pessoas? Como é que a gente tem lidado com esses voluntários? Qual a seriedade que a gente tem lidado com esses voluntários que pastoreiam essa geração? Como é que esses servos estão sendo capacitados, acompanhados, equipados para pastorear essa geração? E como é que está o chamado dessa galera? Como é que a gente tem falado da importância que é ter uma líder e um líder aqui nessa faixa etária comprometido com essa evangelização e com esse discipulado? É muito ruim quando a gente faz uma escala, e eu nem gosto de escala, quem caminha perto de mim sabe o que eu penso com relação a isso, e o que eu vivo, né? O que eu aprendi, o que eu pratico, sabe? Eu não gosto de escala. Para mim, a pessoa que assume um compromisso, um ministério, entende que é ministério, ela precisa estar lá todo domingo, porque a criança, ela olha para aquela pessoa como essa referência. Ah, pastora, mas ela não vai estar no culto da igreja, ela vai estar no culto lá. No dia da escala, no horário da escala, que seja no domingo à noite ou de manhã, ela vai estar lá. No domingo à noite, ela está aqui, na quarta-feira, no culto de oração. O problema é que a gente acha que o legal para a nossa vida é somente o culto da noite. A prova disso é o que a gente está vendo aqui. É como se só o culto da noite importasse para a gente, e não é assim. A gente precisa vir aqui na quarta-feira para orar, para entregar a nossa vida nas mãos de Deus, ser instrumento nas mãos de Deus. A gente precisa estar lá no PG, como a gente tem falado muito aqui. A gente precisa estar na escola bíblica dominical, nas classes da escola bíblica dominical. A gente tem tantas oportunidades para servir ao Senhor e para sermos discipulados. O problema é que tem gente que acha que só estar no culto à noite basta, ou tem gente que acha que só em casa, assistindo o culto, já conta. Ontem a gente ficou sabendo dessa estatística, pessoas que participam de um culto presencial mensal, o restante é tudo online. As pessoas estão perdendo o prazer de congregar. As pessoas estão perdendo o prazer de estar junto. As pessoas estão abrindo mão do sacrifício, porque para alguns é um sacrifício. E abrindo mão desse momento, desse privilégio de prestar esse sacrifício vivo ao Senhor. Aí a gente chega num domingo de manhã e vê a Manu fazendo isso aqui com a gente. Meu Deus. Meu Deus. Mateus 18, capítulo 10, diz assim: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Esse versículo, ele nem é muito falado, né, porque dá margem para outras coisas, mas quando a gente para estudar esse versículo, eu procurei algumas informações sobre ele, sobre lá no grego e tal, e a gente sabe que quando ele está, o termos pequeninos aqui, ele não está falando só de criança, esse desprezo, né, que fala sobre pequeninos, é para aqueles meninos na fé, é para o novo convertido, é para uma criança que está ali vivendo os primeiros passos na fé. E aí essa palavra, nem sei ler, gente, katapronesete, tratar com desprezo, quer dizer, no grego, está aí, ó, tratar com desprezo.
E comecei a estudar sobre esse tratar com desprezo. O que quer dizer? Quando Jesus falou assim, olha essa menina que está aqui, olha esse menino que está aqui, vocês não podem tratar com desprezo. Sabe por quê? Sabe por que vocês não podem tratar ele com desprezo? Porque o anjo que o Senhor designou para cuidar dessas pessoas, os novos na fé, os que caminham na fé, eles estão assim, ó, com o Pai, ó, dia a dia, toda hora. Ou seja, não é qualquer pessoa, não. E é interessante que eu estava lendo uma explicação desse texto e o autor estava dizendo que, naquela época, as pessoas que tinham acesso ao rei, chegavam na presença do rei, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à sala do rei. Então, as outras pessoas que precisavam deliberar, que precisavam resolver qualquer coisa, eles ficavam por fora dos palácios, né? Não tinha tanto acesso ao rei. Para chegar ao rei, tinha que ser alguém muito especial para que o rei pudesse receber na presença dele, tão pertinho, tão juntinho, para tratar sobre alguma coisa. Aí, a gente lê esse texto, que o Senhor coloca pessoas para cuidar da vida dessas crianças, desses pequenos, e essas pessoas veem diariamente a face do Pai. Aí eu quero trazer isso para nós, para mim e para você. Nós podemos ser essas pessoas que estão diariamente na presença do Pai. Podemos ou não? Eu sou essa pessoa que estou diariamente na presença do Pai. Eu sou essa pessoa que busca a presença do Pai todos os dias. E sou eu que Ele está dizendo que tem que olhar para essas crianças, cuidar dessas crianças, estar perto dessas crianças, influenciar essas crianças. Sou eu e você. Parece até uma heresia, mas não é. Lógico que aqui ele estava falando exatamente dos anjos do Senhor mesmo. E aí eu fico imaginando Gabriel, né, que foi aquele que foi o escolhido para dar as maiores notícias que a gente podia ter. Aí eu fico imaginando Gabriel aqui do lado da Mila, protegendo ela para ela não cair, não se machucar novamente. E essa criança faz o que para merecer isso? Ela só serve, ela só adora. E a gente tem tanto impedimento para fazer a mesma coisa. Estão entendendo, irmãos? Isso corrói dentro de mim. Como é difícil a gente ter homens e mulheres comprometidos com Deus para se sacrificarem, para serem inspiração na vida de uma criança. Quando a gente estava aqui, o pastor falou, vamos fazer o berçário, a gente não tem esse espaço, e Deus está mandando bebê, Deus está mandando bebê. Sabe aquela coisa? Se prepara, que eu vou mandar. Se prepara, que vai vir. Se prepara. O problema é que a gente não vê a realidade como ela é, como ela pode ser. A gente só vê a realidade como ela é. Mas a gente precisa ver a realidade como ela vai vir a ser. Então, eu creio que essa igreja vai ter tanta criança que não vai caber. Vai ou não vai? Gente, eu não ouvi nenhum amém. Pelo menos era do Senhor. Amém. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Porque a gente vai morrer, a gente não vai ficar aqui. Alguém tem que assumir esse lugar, alguém tem que continuar o que o Senhor está fazendo a gente plantar nesse tempo. E é tudo muito lindo, é tudo muito bom, mas se essas crianças não enxergarem o verdadeiro propósito de tudo que a gente faz aqui, vai acabar. E sabe o que pode acontecer? Porque Deus não vai deixar acabar aqui na terra, aí ela vai olhar para outro lugar. Aí ela vai ver a atenção em outro lugar, e ela vai querer em outro lugar. Ela vai querer. Meu irmão, e é simples, estou vivendo isso em casa. Meu irmão mudou de cidade. E aí ele foi procurar uma igreja mais perto. Não estava dando para ele ficar para lá e para cá, até porque as meninas não estavam acompanhando o ensaio, não estavam acompanhando nada. E aí ele começou a frequentar uma igreja em Nova Iguaçu. A minha sobrinha Manuela, 10 anos, ela viria aqui comigo hoje. Ela chegou e falou para mim assim, tia, eu trouxe ela aqui um dia. Ela sentadinha do meu lado, virou para mim e falou assim, tia, eu estou com saudade da minha igreja. Aí eu falei, sério, filha? Sério, eu queria voltar para a minha igreja. Eu falei, por que você não conversa com o papai? Conversa com ele. Senta com ele e fala, pai, eu quero voltar para a minha igreja. E aí ela ficou assim, ela muito tímida, né? Aí ela falou assim, aí tem uma amiga que me chamou para a igreja dela, da escola. Aí eu pedi para meu pai, ele deixou eu ir.
com a mãe da minha amiga. E você gostou? Gostei, tia. Gostei. Falei, então que bom. Vamos conversar com o papai, quem sabe ele deixa você ir lá. Mas se você quiser vir com a tia, também você pode vir. Eu passo na sua casa e trago você para cá. Tá bom. E aí ficamos naquela conversa aqui, ela ali comigo, observando tudo. Aí quando foi ontem, eu liguei para eles, né, e falando com eles, eu falei, você quer ir para a igreja com a tia? Aí meu irmão falou, não, ela vai comigo na minha. Aí eu falei, deixa ela ir comigo e tal. Aí ele falou, tá bom. Aí brincou assim, pode ir. Mas aí sentei para conversar com ele um dia desse. E conversei com o pastor da igreja que ela está indo. E falei com ele, falei, olha, contei para ele o que estava acontecendo com a minha sobrinha. Ele ficou, sério? Eu falei, sério, uma amiguinha, filha de uma ovelha sua, está influenciando ela para ir para lá. E ela está gostando de lá, do ministério infantil de lá. Ela está gostando do pastoreio de lá. Ele ficou assim, eu falei, e mostrei a foto para que ele reconhecesse quem é a família, né, qual a família que ela está indo. Mas o fato é, os filhos, eles acabam determinando isso para nós. Porque eu e você, nós adultos, nos adaptamos. Eu me adapto a um cenário que é todo infantil. Eu me adapto, mas as crianças não. As crianças não. E é por isso que a palavra diz que a gente, para herdar o reino dos céus, a gente tem que ser como pequeninos. Porque eles se adaptam. Eles estão ali, quer dizer, eles se contentam. Essa é a palavra, eles se contentam. É o que tem, eles se contentam. Mas é muito diferente quando eles chegam na igreja e eles percebem que a gente está preocupado com eles, que tem um vaso no tamanho que eles podem alcançar, que tem uma pia no tamanhozinho que eles podem alcançar, que tem um púlpito, que tem uma decoração, que a gente está celebrando o mês porque eles estão aqui. Estão entendendo, gente? É isso, é sobre isso. O problema é que nós adultos, se faltar o ar-condicionado, a gente reclama. Se a cadeira estiver suja, a gente reclama. Né? Se o negócio estiver solto, a gente reclama. Você acha que Deus aguenta um negócio desse? Ele aguenta porque Ele é Deus, né? Mas que Ele deve olhar para a gente e falar assim, brincadeira, minha filha, se eu tivesse que reclamar de você, de tudo que você faz, né? E aí, gente, o que a gente vai fazer diante desse cenário? Aí eu quero mostrar para vocês o cenário. Pode passar esse do texto. Eu vou tentar acelerar aqui, Felipe, o próximo. Essas são bases bíblicas. Mas eu quero crer que nós todos sabemos por que a gente tem que evangelizar o coração de uma criança. É ou não é? Vocês sabem por que a gente tem que evangelizar a criança? Vocês sabem por que a gente tem que pregar e a nossa pregação tem que alcançar o coração da criança? Porque eles são pecadores e eles precisam de se arrepender dos seus pecados. Romanos 3:23 vai dizer, porque todos pecaram e foram afastados da presença de Deus, inclusive as crianças, e a gente precisa pregar. A gente precisa falar do amor de Deus para eles precisam ter essa oportunidade de aceitar a Jesus. Eu fazia isso todo domingo quando eu era criança. Todo domingo eu via na igreja, na frente. Todo domingo. Até que um dia o diácono falou para mim, minha filha, você já veio, né? Domingo passado, retrasado, no outro. Eu precisava só ter a certeza. Eu achava que se eu pecasse, eu menti para minha mãe, eu desobedeci o meu pai, então eu perdi minha salvação. A criança ela precisa ter a certeza da salvação. E ela não vai perder a salvação. Amém? Porque o dia que ela entregar o coração dela para Jesus, ela será salva e ela é salva. E aí a gente precisa ajudar ela para ela continuar nesse caminho da santificação. Esse é o papel dos pais, da família e da igreja. Pode passar. Aí eu quero dar algumas notícias ruins. Mudei esse slide porque eu uso isso com imagens, tá, gente? Mas a gente tinha criança, que se a gente não fosse transmitir, não tivesse criança, eu ia botar o slide do jeito que estava, da forma original, porque tem coisas que eu e você não fazemos nem ideia que acontece. Então, está aqui, em todo o mundo, 35 mil crianças morrem diariamente devido à fome e desnutrição. Aí você para e pensa assim, isso aí no Nordeste. Não é só no Nordeste, não, aqui também tem. Aqui em Heliópolis tem. E, de repente, é um vizinho seu. É um terreno, é uma casa, é uma avenida que é do lado da sua casa. E está acontecendo isso, você nem sabe. Há 10 milhões de crianças que sofrem abuso sexual, são prostituídas, servem de atração ao turismo sexual e à pornografia. Nós, como batistas brasileiros, a gente tem tido essa preocupação. E aí a gente tem capacitado pessoas para isso. Capacitado homens e mulheres para falar dessa tragédia que é o que acontece conosco. Irmãos, Deus tem tido muita misericórdia de nós, mas muitas coisas têm acontecido em lares que a gente não faz nem ideia.
crianças são tocadas indevidamente, crianças são tocadas de forma que não é para ser tocadas, e essas pessoas convivem conosco. Vocês já ouviram isso muitas vezes aqui, mas infelizmente a gente sabe que em toda igreja pelo menos tem uma pessoa que é viciada em pedofilia. Ele pode até não ter cometido, ele ou ela, tá? Não ter cometido o pecado, mas tem o desejo, tem a inclinação para. Então, essa pessoa precisa de graça e misericórdia, cura, libertação. E aí a gente vai vivendo a nossa vida, a nossa preocupação com tudo, com culto, com tudo, e se esquece desses pecados que vêm se infiltrando no meio cristão. E a gente romantiza muito as coisas, mas é fato, existe isso, queridos. E isso a gente precisa orar por isso. A gente precisa tratar essas pessoas. A gente precisa falar do amor de Deus para essas pessoas. E são vidas que estão perdidas na casa do Pai. E são instrumentos do Satanás para corromper algumas famílias. E aí a gente fica com preocupação que... já vai ocupando a gente com preocupação que a gente nem precisa ter, quanto, na verdade, a gente tem tantas outras. Então, a gente precisa de homens e mulheres que nos ajudem enquanto essas crianças estão sendo ministradas. A gente precisa de homens e mulheres que façam a guarda, que ficam nos cantos dessa igreja, para impedir que alguma criança seja levada para um desses cantos. E olha que a gente tem um monte de canto. Então, a gente precisa melhorar a segurança das nossas crianças, a gente precisa melhorar a recepção das nossas crianças. A gente vai implementar isso, né? A gente está orando por isso e tem capacitado pessoas para que assumam isso. Que estejam lá no domingo e quando o culto começar, essas crianças vão direto para o Ministério Infantil e elas serão identificadas. Os pais virão para cá com a identificação e as crianças vão estar lá sendo ministradas. E aí nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com Deus para não furar uma escala. Não furar uma escala. O pastor não fura as escalas dele, está sempre aqui. Por que eu e você podemos furar lá? Estão entendendo a seriedade desse negócio? Então não adianta só a gente se juntar aqui enquanto adultos e prestar um culto ao Senhor, sendo que tem tantas outras faixas etárias que precisam da mesma qualidade, precisam do mesmo compromisso. Precisa de um louvor com qualidade lá também, assim como a gente tem aqui. Eu já sentei para conversar sobre isso com o Lohan. Ele falou para mim assim, vai ser difícil, pastor. Eu falei, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas eu quero homens e mulheres que vão lá, que se ajoelhem, que sentam no tatame, junto com os nossos bebês, com o chocalhozinho, e levam os bebês à adoração, porque os bebês adoram. E melhor que nós. Então, se eu tivesse que escolher entre adorar lá ou cá, talvez eu escolhesse lá. Vocês não estão me levando a mal não, né, gente? Em nome de Jesus. Porque é o Senhor que tem incomodado a gente. De uma hora para outra, o pastor viu uma necessidade e falou assim, eu preciso fazer um berçário aqui. E o Elcio ficou louco. O Elcio ficou doido. Onde? E vamos fazer lá em cima, e vamos pegar um pedaço da galeria, e vamos não sei o quê, e vamos não sei o quê. E o espaço que deu para fazer foi aqui do lado. E a gente está aqui, você vê com a luta, o negócio que era para ficar pronto. Quantos dias, pastor? Uns 7 dias era para levantar uma estrutura, depois mais um tempo para forrar, depois mais um tempo. Irmãos, que luta que é para terminar o berçário. E aí eu falei com o Suzano, falei com a Júlia, falei, gente, vamos embora assumir esse negócio, vamos pegar. Eu preciso capacitar uma galera, vamos fazer a escala do pessoal. Mas quando eu falei de escala, é o seguinte, você pode pensar assim, pastora, para você falar é fácil. Não é fácil não, porque eu já passei por isso, eu passo por isso, então eu falo com propriedade. Porque se o pastor me escalar para pregar aqui, eu vou pregar. Mas se a Hebe me escalar para pregar lá, eu vou pregar lá também. Eu vou preparar o meu material, eu vou sentar com as crianças, ela sabe disso. Se ela precisar de mim lá, eu vou lá. E eu vou lá. Vamos ou não vamos, Monique? Está lá, Monique, lá direto. Tem voluntários, tem servos do Ministério Infantil que você nem sabe, talvez que ele existe. Sabe por quê? Porque ele está lá direto, ele está lá. Ele está aqui no culto da manhã, na hora que precisa estar. Ele está aqui no culto da noite, quando ele não está na escala. Inclusive, é assim que tem que ser. No dia que a gente não estiver na escala, a gente não tem que faltar o culto daqui, não. Não, não. Porque a gente precisa ser abastecido também. E aí eu olho para esses dados gritantes, esses pecados que temos aqui no nosso país. Aí, enquanto igreja, enquanto PIB de Heliópolis, o que a gente está fazendo para isso? A gente tem conscientizado os pais, a gente tem falado para as crianças sobre onde pode tocar, onde não pode tocar.
E pasmem vocês, agora está chegando aí uma comemoração que nem é nossa, é o Halloween. Mas as nossas crianças estão pegando doce lá na casa. Estão indo bater de porta em porta e falar doces ou travessuras. Eu passei por isso ano passado. Preparei um evangelismo para as minhas crianças, meus vizinhos. E a gente está preparando material para as nossas crianças também, para que elas aprendam a dizer não. Porque aí é legal, o amigo vai caracterizado na escola, é semana da fantasia na escola. As crianças têm sofrido, tá, gente? As crianças que têm certeza da salvação falam assim para a professora, eu não venho nesse dia, eu não vou vir nesse dia. E elas sofrem pressão na escola. Sofrem pressão na escola. Então, a gente não pode se calar, a gente precisa ser esse espaço de discipulado na nossa igreja para as nossas crianças. 1,5 milhão de crianças do mundo são portadoras do vírus HIV. E é verdade. As crianças nascem, tadinho, na inocência e tal, já nascem com a essência do pecado, ainda nascem ainda de forma física, com a consequência do pecado dos pais. E aí essas crianças precisam de um cuidado diferente. A Unicef aponta a prática de 55 milhões de abortos por ano no mundo. Nesse mesmo período, o Brasil pratica 4 milhões de abortos. Quer dizer, 19 abortos por minuto. Ou seja, o tempo que eu estou pregando aqui, quantos abortos já não aconteceram nesse nosso país? Isso quer dizer que esse pecado é chamado de holocausto brasileiro. E pasmem, isso é normalmente, dia a dia. Mas pós Ano Novo e Carnaval, essa estatística vai lá no alto. Por quê? São os frutos da saidinha do Ano Novo, do Carnaval e por aí vai. Isso tudo acontece, gente. Isso tudo acontece ao nosso redor. Não pensa que é longe. A ONU registra que o Brasil tem 11 milhões de crianças na rua, igual eu falei ontem. As crianças vêm oferecendo bala no carro. E é interessante, você olha, a criança ela já vem te oferecendo bala, ela já vai olhando para o seu banco do carro, para o painel do seu carro. Ela bate e olha para o painel do seu carro, ela quer ver se você tem um celular, ela quer ver o que você tem, se atual. Porque elas já vão sendo influenciadas pelas outras crianças que estão ali no sinal. Aí você olha de longe, está lá a mãe com uma barriga e um outro bebê no colo, sentada lá do outro lado. Qual é o futuro desses meninos e meninas? E nós, enquanto igreja, o que a gente tem feito para isso? Quais são as campanhas que a gente tem feito para atrair, para alcançar essas famílias, para ir até essas famílias? A gente está no mês das crianças, queridos. E para fazer algumas coisas para as crianças aqui na nossa igreja já é uma luta. Imagina, a gente tem um missionário aqui na nossa igreja, que é o tio Marcinho e a tia Arilene, um casal de missionários. Tem mais outros. Mas esses dois, eles têm um trabalho incrível aqui. Um dia eu sentei para conversar com ele e a gente chorou junto. E aí eu estou pleiteando algumas coisas para ele, aí junto a alguns lugares. Por quê? Porque eles fazem de coração. E ele traz tudo para cá, não cobra nada. Ele é missionário. E vai, para onde você mandar, para onde o Senhor mandar, ele está indo. E a gente tem tanta dificuldade de fazer, de repente, o básico. 35,9% da população total do Brasil é constituída por crianças e adolescentes. Ou seja, onde estão essas crianças e adolescentes? Por que aqui eu estou vendo mais adulto do que criança? Era para eu estar vendo mais crianças e adolescentes do que adultos aqui. Onde estão essas crianças? Que a gente não está fazendo o nosso papel de ir lá alcançar. Se 85% das pessoas que se convertem nessa faixa etária, a gente está errando. Sabe por quê? Porque tem outra estatística. 50% das pessoas que se desviam do Evangelho se desviam entre 4 e 14 anos. Ou seja, a gente até atrai, a gente até sabe fazer um evento legal de atração, a gente faz uma EBF, a gente faz uma colônia de férias, a gente faz o Acampa Dentro, mas cadê o enraizamento dessas crianças e adolescentes na igreja, no reino? Cadê? Eles vão embora. Porque 50% das pessoas que se convertem, que se desviam nessa faixa etária. Então, a gente está errando na edificação, no discipulado dessa geração. Todos os meses nascem no Brasil 258 mil meninos e meninas. Dessas crianças, 9 mil morrem antes de completar 1 ano de idade. Não chegam a viver. E como a gente viu ali, se a gente pode pregar para as crianças que ainda estão no ventre,
a gente deixa de pregar para essas crianças aqui, para esses bebês, a gente deixa de acompanhar esses bebês. O trabalho no berçário, gente, começa com a criança ainda no ventre. E é isso que, em nome de Jesus, a gente está trabalhando para acontecer aqui na nossa igreja. Não vai ser rápido, porque é um trabalho de capacitação, é um trabalho de manter, de implantar visão, de mudar a cultura. Isso não é fácil. Porque o lugar do culto das crianças ali, o berçário, não é lugar para as mães ficarem lá, não. É engraçado que a gente estava conversando sobre isso, né, pastor? E aí o Ailson ainda brincou comigo e falou assim, pastora, mas não é assim que funciona. Tudo bem, não é assim que funciona, mas é assim que precisa funcionar. Os bebês precisam ser discipulados. A gente precisa de mulheres que estejam dispostas a discipular os nossos bebês. E a gente vai ter em nome de Jesus. Então, não vai ser um espaço para a mãe ficar conversando como é que foi o final de semana e tal. Não é isso. É um espaço de culto. É um espaço de celebração, que tem programa de culto, que tem roteiro de culto, que tem ordem de culto, tem tudo. Só que é do jeitinho deles, do jeito que eles vão entender, do jeito que ele absorve a mensagem. Amém? O Brasil atualmente tem mais de 20 mil jovens infratores, dos quais 8 mil estão recolhidos em fundações. Nós temos pertinho da gente aqui, né? Nas grandes cidades, muitos deles estão cumprindo penas inadequadas e não recebem orientação socioeducativas e não recebem nada. E a gente fica aí penando para fazer os nossos eventos internos para nossos adolescentes e jovens. De repente, a gente precisava experimentar fazer um negócio desse lá. De repente, a gente precisava experimentar, orar para que Deus levante missionários locais. Quando eu digo missionários locais, todos nós somos. É que desperte em nosso coração esse desejo de ir lá, de fazer um projeto lá, de ir junto com quem tem influência e fazer lá. É tirar a igreja da caixa e ir para lá. E fazer lá. E ganhar essas pessoas lá. E a gente tem oportunidade para isso. Desperta Débora fez uma coisa incrível alguns anos atrás. Numa instituição dessa ali, em Três Pontes, se eu não me engano, indo para... Eu não conheço muito bem. Mas no interior aqui não sei se é de Vilar de Teres, Caxias, bem lá para dentro. E aí, elas começaram a perceber que as mulheres faziam fila no dia de visita. E aí, elas viram aquilo, iam para lá, para a porta dessa instituição de pequenos infratores e evangelizavam aquelas mulheres. Só que tinha dia que era um sol escaldante. Então, o Senhor tocou no coração delas de alugar uma casa em frente. Elas alugaram uma casa em frente. E aí, as mulheres que vinham de longe, Itaperuna, de todo lugar do Rio, porque horário de ônibus e tal, chegava às vezes 1, 2 horas com antecedência do horário da visita. E aquelas mulheres ficavam em pé lá. Aí, o que elas fizeram? Olha, vamos ali, vamos atravessar a rua, vamos tomar uma água, tem um suco, tem um bolo, você veio de longe, tem um sofá, tem um colchão, se você quiser descansar. E aí elas arranjaram, criaram uma rede de apoio para essas mães. E não era só uma rede de apoio física, não. Elas começaram a orar para aquelas mulheres e conversar com aquelas mulheres e ouvir. Era um espaço de escuta e um espaço seguro em que as mulheres podiam chorar ali porque os filhos estavam presos. Chorar as dores, por que o filho entrou nessa, por que o filho fez isso. E pasmem, a maioria deles eram filhos de cristãos. Então, nós estamos errando dentro da nossa casa. E o reflexo que a gente vê desse nosso erro na nossa casa é na igreja. E onde estão as nossas crianças? Onde estão? Elas são literais, elas devem estar assim, Tia Tânia, eu estou aqui. Tia Tânia, eu estou aqui. Cada vez que eu pergunto isso, quem está aqui deve estar. Eu estou aqui. Amém que elas estão aqui. Né? Cerca de 20 mil crianças e adolescentes têm entre 10 e 16 anos, servem ao narcotráfico no Brasil. Irmãos, eu fui participar de uma trans na época, a Júlia era nova, bem adolescente. Eu queria que ela tivesse essa experiência missionária, fui com ela. O Giovanni ainda era pequeno, então eu não podia ir para longe. Foi um movimento que aconteceu no nosso Brasil. Então, as pessoas do norte vinham para o sul, do sul ia para o nordeste, e assim a gente fez. Eu escolhi um polo aqui perto, em Caxias. Fui com a Júlia. Chegou lá, a gente entrou numa favela e nós fomos orientados, a gente foi bem instruído. E eu ali do ladinho dela, e o pessoal dizia, vocês não podem olhar no olho das pessoas, você não pode encarar, você vai ver isso. Mas é uma coisa que você não está acostumado, né? Aí não tem como você não se espantar.
E a gente ia fazer um evangelismo numa garagem. A gente chegou na garagem da pessoa que cedeu a garagem. Uma pessoa não era nem cristã e cedeu a garagem dela. E aí nós fizemos o evangelismo lá. E no meio da pregação, no meio do culto, eu perguntei assim para as crianças: o que você quer ser quando você crescer? Aí um menino falou: eu quero ser jogador de futebol. Aí o menino: eu quero ser atriz. Eu quero ser não sei o quê. Aí você pensa nessas profissões que eles sempre dizem, né? Aí tinha um menino cheio de trejeito, eu perguntei para ele, todo cabecinha raspada, cordão bem grossão, e ele ficava só assim, ó. Só assim. Aí eu perguntei: e você? O que você quer ser quando crescer? Ele falou assim: chefe da boca. Chefe da boca. Eu não estava preparada para aquela resposta. Eu olhei para ele e falei: hã? Aí ele repetiu: chefe da boca, tia. Sabe por que ele quer ser o chefe da boca? Porque o chefe da boca mostra para ele que é poderoso, que pode, que tem poder, que faz e acontece. Aí eu fico imaginando onde é que estão os chefes da boca que fala o evangelho da salvação, que abre a boca para proferir palavras de bênção e que demonstra o poder de Deus. E cadê as crianças que olham para nós e dizem: eu quero ser igual a tia Tânia, eu quero ser igual ao pastor Davidson, é isso que eu quero ser, porque ele está cheio de poder. Eu quero ser igual a tia Hebe. É isso que a gente quer ouvir das nossas crianças. É quando a gente vê vocês aqui adorando, e essa responsabilidade de vocês é muito maior do que vocês podem imaginar. Eu sempre mando os vídeos da Zoe para o Davi e para a Mel, é ou não é? Eu sempre mando para o Davi e para a Mel os vídeos da Zoe. A Zoe é uma adoradora, assim como qualquer outro bebê dessa igreja. Porque eles já nascem assim, isso é bíblico. A gente que corrompe. A gente aqui é instrumento para que eles possam se desviar. A gente tira a inocência das nossas crianças. A gente fala um do outro na frente das nossas crianças. A gente fala dos erros da nossa igreja na frente das nossas crianças. Sabe o que acontece com as nossas crianças? Elas começam a enxergar aquilo que não era para elas enxergarem naquele momento. Então, nós erramos enquanto igreja. Eu espero que você esteja entendendo bem o que o Senhor está tratando com a gente nessa manhã. Quando, na verdade, a gente precisa preparar esses meninos e meninas para que eles façam a diferença que talvez a gente não está conseguindo fazer, mas Deus vai levantar essa geração para fazer. Amém? E aí eu mando para eles, aí eu falo para eles assim, ó, porque não tem um culto que a gente sente aqui na frente, e a gente senta aqui para que ela veja mesmo, para que ela não olhe, para que ela não tenha dificuldade de ver. A gente senta aqui que é para a gente olhar, para que ela veja, para que ela perceba, e para que o Espírito Santo sempre alcance o coraçãozinho dela, para que ela daqui a pouco levante, quando ela estiver andando, ela queira estar aqui, igual elas aqui. É isso que a gente tem que querer que as nossas crianças sejam e façam. Quando você vê uma criança dançando para lá e para cá, para lá e para cá, aqui, não leva mal, não. É o Espírito Santo que está tocando o coração dela, e ela é inocente, e ela quer prestar aquela adoração naquela hora, e daquele jeito. Porque ela está na casa do Pai. E a criança tem essa noção muito mais forte do que eu e você, que aqui é a casa do nosso Pai. E casa de pai e mãe é o melhor lugar do mundo, gente. Pelo menos para mim, né? É o melhor lugar do mundo. E é o lugar que elas têm que ter essa liberdade. Lógico que com a nossa orientação. 40% das crianças brasileiras entre 0 e 14 anos crescem em famílias com renda menor do que meio salário mínimo por mês. E, infelizmente, nós temos uma cultura no nosso país que vai levando as pessoas a se conformarem com isso. E aí a gente não vai entrar nesse assunto. Em 10 anos, na cidade do Rio de Janeiro, foram assassinadas 6.033 crianças. Pensa, crianças assassinadas. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque Deus me deu crianças e elas não foram assassinadas. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque a Zoe vive. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque nossas crianças vivem. Mas as crianças estão sendo assassinadas. E a criança que não está sendo assassinada mesmo de morte, ela está tendo seus sonhos assassinados, ela não tem perspectiva de vida. Ela quer ser o chefe da boca, porque é algo mais próximo do que ela pode ver de alguém que é bem-sucedido. Mas ela não olha para aquela pessoa que é uma serva do Senhor, que é uma pessoa de bem, uma pessoa que serve a Deus, e ela quer servir daquele jeito da pessoa que serve, entende?
Então, o dia que nós, eu e você, a gente servir para ser exemplo de alguém, o dia que uma criança disser, eu quero ser igual ao tio Wellington, meu filho, você ganhou. Pronto, você cumpriu o seu papel, porque a criança está te vendo, a criança quer ser igual a você. Eu também faço com as meninas da dança, da coreografia. Cada movimento que ela faz ali, a gente filma. Aí eu mando para a Camila. Porque isso é encorajamento. Porque vocês são instrumento de adoração ao Senhor. E as crianças olham para vocês e olham mais do que nós, adultos. O olhar das crianças é mais sincero. Se eu pedir para qualquer menino vir aqui fazer uma imitação do pastor Davidson, eles vão imitar o pastor Davidson. E eles vão fazer direitinho todos os gestos do pastor Davidson. Quem estava no culto de quarta-feira aqui? Quarta-feira, o Espírito Santo usou o Heitor de uma forma extraordinária. O Heitor foi o condutor do nosso culto quarta-feira. E sabe por que o Heitor faz o que ele faz aqui no altar? Porque para ele não tem diferença nenhuma. A vida que ele vive aqui, ele vive ali sentado naquela cadeira. Isso é ser como criança. E o Heitor foi instrumento de Deus aqui. Eu fui ministrada desde a hora que eu sentei nessa cadeira. Você foi? Eu fui. Ele não está nem aí se você está achando que ele se entrega demais, que ele fala demais. Ele não está nem aí para o que você pensa. Ele está aí para o que ele vai entregar ao Senhor no dia que der uma tarefa para ele vir dirigir o culto. Isso é ser criança. E a gente está no mês das crianças. E como a gente dificulta as coisas para a vida delas. Se a gente ler o texto anterior, aqui ao texto de Mateus 18, que a gente leu, a Bíblia diz o seguinte, o Senhor diz, ai daqueles pelos quais vieram os escândalos. Ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Ou seja, eu prefiro que você morra do que você escandalizar uma dessas crianças aqui. Eu prefiro que você não exista do que você escandalizar se a causa, a pedra de tropeço. Pedra de tropeço para uma dessas crianças aqui. Isso é sério demais. É sério demais. A gente acabou de ter um acampa dentro. Graças a Deus nós tínhamos um número bom de voluntários, servos aqui, que vieram aqui servir as nossas crianças, servir a Deus através do serviço com as nossas crianças. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Esse mês ainda a gente vai ter um momento muito especial no encerramento desse mês. Mas a gente precisa de mais homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a se sacrificar e a alcançar as nossas crianças. Deus tem feito isso em nossa igreja. Há diversidade de estratégias do inimigo para atacar as crianças em suas vulnerabilidades. E são várias elas, muitas vulnerabilidades. E ele não está parado, não. Ele não está brincando, não. Ele está fazendo, ele está perturbando. E a gente não vê. Aí a gente não vê. A gente descansa demais, a gente apaga, a gente fecha os olhos demais para muita coisa. E o que nós temos feito diante disso é a pergunta. E o que nós temos feito diante de todas essas informações que a gente acabou de ver aqui? Teria muito mais, eu cortei algumas aqui. Lá em Mateus 18, de 3 a 6, Jesus faz uma coisa extraordinária. O pastor já pregou sobre isso. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então essa é a notícia para nós nessa manhã. Se eu não me converter e não me tornar humilde como uma criança, eu não mereço o reino dos céus, eu não vou herdar o reino dos céus. Então, a minha conversão, eu posso ser até uma pessoa convertida e você também. Mas eu preciso chegar no ponto de ser humilde como uma criança. E tem muitas pessoas que ainda não chegaram nesse ponto. Não chegaram nesse patamar. Somos até convertidos, mas falta em nós essa humildade. E aí Jesus, ele mostrou esse valor. Ele pegou e deu esse valor para a criança. Ele mostrou para o pessoal assim, ó, lá no... E aí a gente leu sobre o escândalo. Qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como essa, a mim recebe. Versículo 5. Então, ele se colocou nesse lugar de importância. Então, se eu faço alguma coisa por essa criança, eu estou fazendo para Jesus. Se eu melhoro um espaço físico para que essa criança tenha o melhor no espaço físico, eu estou fazendo para Jesus. Eu estou recebendo Jesus. Se eu preparo o melhor lanche que eu posso preparar para entregar para essas crianças num domingo de manhã ou à noite, eu estou fazendo para Jesus. Se eu me dedico a ensaiar essas crianças para que elas venham aqui e apresentem o que elas tiverem de melhor para apresentar, eu estou fazendo para Jesus. Estão entendendo, gente? É para Ele.
é para ele. E foi ele que disse isso. Você está fazendo para uma criança, está fazendo para mim. E pode não necessariamente ser a sua criança. É a criança do outro, e do outro, e do outro. É para Jesus. E a gente precisa mostrar esse valor. Deuteronômio 6, de 6 a 9, é aquele texto que a gente conhece muito bem, que a gente tem que inculcar a palavra. Pode passar, por favor? Já estou lá na... Pode passar. Elas precisam se alimentar com o melhor alimento. Como é que eu entrego o melhor alimento para as nossas crianças? Quando eu preparo bem esse professor, quando eu tenho uma literatura boa e consistente de discipulado, que esse professor vai lá e leva a sério e transforma aquele conhecimento numa coisa extraordinária, de forma que a criança possa entender aquele ensino. Eu estou dando o melhor. Quando eu cuido da vida desse servo e dessa serva de uma forma mais de perto, quando eu estou junto ali, vendo, caminhando com essas pessoas, quando eu estou ao mesmo tempo lá ministrando na sala das crianças, mas em outro momento eu estou sendo ministrada também, eu sento para ouvir o meu pastor, eu sento para colaborar com os planejamentos, com a visão da minha igreja, eu sou uma pessoa que sou sarada e estou sendo tratada e estou tratando. Então, eu sou um instrumento de Deus para oferecer o melhor alimento para as crianças. Ministério com criança não é lugar de refúgio. Quando a pessoa não quer ficar no culto, ela vai para lá. Não é. Nunca foi. Ministério infantil é lugar de pregação da palavra. Ministério com criança é lugar de pregação, onde emana a graça de Deus na vida das nossas crianças, onde o Senhor chama pastores, pastoras, ministros, ministras, é lá que Ele chama. É lá que Ele vai dando para essas crianças essa certeza no coração de que elas são especiais, escolhidas, apesar do que elas vivem em casa, apesar do que elas veem em casa, elas são escolhidas. E elas serão fortes, porque o Senhor tem escolhido a cada uma delas. E a caminhada delas será abençoada. E é isso que você, que trabalha lá com as crianças, ou que o Senhor já está chamando um tempão, e você está dizendo, não tem nada para eu fazer, eu não tenho jeito para criança. Você pode não ter jeito para criança, mas você tem jeito para cortar papel, você tem jeito para costurar um avental, você tem jeito para fazer uma decoração diferente, para quando as crianças chegarem lá ver um negócio diferente, porque eles adoram isso, gente. E aí eles se sentem incluídos, inseridos, e, puxa, estão preocupados comigo, olha que legal. Então, você não precisa necessariamente estar diretamente no pastoreio e discipulado, mas você pode contribuir com essa estrutura que é enorme. Tem uma irmã que vem aqui, e o papel dela tem sido arrumar o almoxerifado. Gente, mas que privilégio é ter uma pessoa que vem aqui com gosto arrumar o lugar, né, Hebe, do material, porque tem hora que a gente está exausto. A gente saiu do acampamento aqui, estava tudo assim, ó, né? Porque a gente estava aguentando mais. Aí tem uma pessoa, não, eu vou arrumar. Pode deixar, eu vou arrumar. E vai lá e organiza tudo. Isso é ministério. Isso é ministério. Abre a sua Bíblia em Isaías 40:11, eu estou terminando aqui. Eu já falei uma vez para os irmãos nesse texto. Ai, Jesus. Isaías 40:11. Está aqui, eu tinha marcado. Isaías 40:11 é um texto, irmãos, que o profeta, ele estava dando um prenúncio de quem seria o Salvador. Ele estava dizendo assim, vocês querem saber quem é o Messias que virá, vocês querem saber como ele será. E aí ele dá exemplos que o povo podia mensurar como ele seria. Aí ele classifica ele como um pastor. Ele diz o seguinte, como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os braços, recolherá os cordeirinhos. Quando eu li esse texto, irmãos, eu acho que eu chorei, como nunca tinha chorado na minha vida, quando o Senhor tratou isso no meu coração. Pensa no cenário, Isaías estava ali falando para uma galera que estava completamente sem esperança. E ele estava dizendo, virá o Salvador, virá o Messias. Só que ele não disse quando. Então ele estava lidando também com a incerteza das pessoas, com a ansiedade das pessoas, ele estava dizendo, virá. E sabe como ele será? Será como um pastor. Sabe como um pastor que vai recolher as ovelhas e vai pegar elas assim e vai carregá-las no colo. E aí essa palavra colo, na minha Bíblia, diz regaço, minha tradução. Regaço, essa distância, né, entre o nosso joelho e aqui. É o colo. Colo é o melhor lugar que Jesus tem, que pode dar para alguém, um abraço de Jesus. O melhor lugar do mundo é estar entre os braços de Jesus e receber esse abraço e estar coladinha com Ele.
Aí o profeta diz que é assim que ele vai carregar os cordeirinhos, os menos pretensiosos, os mais humildes. Então, se Jesus tem o colo, que é o melhor lugar que alguém pode ter, por que eu e você vamos oferecer menos que isso? Então, não, a gente tem que oferecer o nosso melhor para as nossas crianças. As crianças eram para experimentar o melhor que nós temos em todas as áreas. Tudo de melhor devia ser para as crianças. Inclusive as melhores pessoas, as melhores pregações, os melhores, tudo. O melhor material, da melhor marca, o melhor espaço, a melhor limpeza, tudo. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo? É isso que a gente está aprendendo. É isso que a palavra diz. Eles merecem o melhor. Eles precisam do melhor, porque Jesus ofereceu o melhor que ele tinha, que é o colo. Não deu uma mão, vamos lá, vamos caminhar junto, estamos juntos. Não, ele pegou no colo. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Ainda no Isaías 40:11, o texto termina o seguinte, dizendo assim, e aí eu quero falar diretamente para você que hoje tem servido no Ministério Infantil. Os levará no seu regaço, e as que amamentam, ou seja, os instrumentos de Deus que trazem o conteúdo para essas crianças, que trazem a palavra, que trazem a lição bíblica, que são instrumento do Espírito Santo para trazer o alimento para essas crianças, que são agentes de oportunidade, que são agentes de conexão para que essas crianças tenham a palavra de Deus no coraçãozinho delas. Ele as guiará mansamente. E é para o Senhor também, pastor. Porque o Senhor tem sido esse instrumento. O Senhor nunca impediu que a gente fizesse nada aqui com relação às crianças, ao contrário. Então, essa palavra para o Senhor também. E aí eu consigo ver a misericórdia de Deus sobre a sua vida, quando eu leio esse texto. Porque ele, de fato, está dizendo que aquele que se preocupa com a evangelização infantil, aquele que se preocupa com o discipulado infantil, aquele que se preocupa em dar o melhor alimento para as crianças, esse cristão, ele é tratado com cuidado. E aí me perdoem os meus amigos pastores, pastoras, que não têm isso como prioridade no seu ministério. O Senhor vai tratar melhor de mim do que de você. O Senhor vai tratar melhor do pastor do que deles. Eu sei que eu estou sendo assim muito direta e talvez você não estava preparado para essa mensagem hoje, mas é o que está escrito aqui, não sou eu que estou falando, não. O Senhor está dizendo que Ele cuida de forma especial daquele coração que se preocupa em dar o melhor alimento para as crianças, que se preocupa em dar o melhor espaço para as crianças, que diminui para chegar, alcançar ao coração dessas crianças. Estão entendendo, queridos? É isso que o profeta está dizendo aqui. E aí eu termino respondendo aquela pergunta que a gente começou o sermão. Zacarias 8:5. A pergunta, qual era a pergunta que a gente começou? Onde estão as crianças? Olha o propósito de Deus para essas crianças. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Sabe o que ele estava falando aqui? O profeta estava falando aqui? Da nova cidade, da nova Sião, da Jerusalém celestial. O nome disso é liberdade. As ruas se encherão de meninos e meninas. O céu vai estar cheio de meninos e meninas. Inclusive eu e você, que somos meninos e meninas nas mãos do Senhor. Porque a gente vai brincar, a gente vai correr, porque a casa do Pai faz isso. Mas eu posso proporcionar isso para as nossas crianças hoje, e você também. As nossas crianças precisam viver a infância da eternidade, como eu e você vivemos. Elas precisam dessa liberdade, elas precisam sentir que aqui na igreja é um lugar seguro para elas, que aqui na igreja a gente está de olho nelas, que aqui na igreja a gente vai fazer de tudo para alcançar, para que elas alcancem a intimidade maior com Deus. E assim eu termino essa mensagem nessa manhã, que eu e você sejamos esse agente da pregação da palavra, esse agente do discipulado infantil, e a gente fazer desse espaço do Ministério Infantil da nossa igreja o melhor lugar, e que o domingo, que é onde tudo vai acontecer, seja o melhor dia da semana dessa criança, e que essa criança faça como a minha sobrinha fez lá atrás. Tia, eu quero a minha igreja. Eu quero o meu espaço. Eu quero assistir a aula da tia Monique. Eu quero assistir a aula da tia Neila. Eu não posso faltar a aula da tia Neila.
Porque eu oro para que cada dia homens e mulheres aqui sejam tocados para ser a diferença na vida dessas crianças. Eu tenho em minha vida homens e mulheres que fizeram a diferença na minha evangelização, que evangelizaram o meu coração, que lutaram pela minha vida. E eu nunca vou esquecer nenhum deles. E que nós sejamos essas pessoas que vão falar do amor de Deus para as crianças, que vão abrir portas para essas crianças, caminhos para essas crianças. E vamos ficar na memória delas para o resto da vida. Vamos orar? Se você entende que você é esse instrumento de Deus, que o Senhor falou no seu coração, que você pode fazer algo, alguma coisa, você vai ficar em pé. Nós vamos orar por isso. E Deus vai te mostrar o que é que você precisa fazer. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Então eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Pai, muito obrigada, Deus, porque mesmo sem a gente merecer, mesmo com tantas limitações, tantos erros, Senhor, que cometemos ou deixamos de fazer algumas coisas, mesmo assim, o Senhor tem escolhido a nós para discipular, cuidar, tratar das nossas crianças e adolescentes. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos dê estratégias extraordinárias para afirmar os caminhos daqueles adolescentes que vieram aqui à frente no CDR, pedindo ajuda, confessando pecado, e a gente precisa cuidar deles. Eu te louvo pela vida dos que já estão fazendo isso, cuidando do discipulado daqueles meninos e meninas que declararam aqui que precisam de ajuda. Senhor, dá estratégia para eles, para todos os nossos irmãos que já estão fazendo isso, mas a gente sabe que outras pessoas precisam se envolver ainda mais nesse processo. Nós precisamos estar ocupados com vidas. Senhor, que nós não estejamos mais ocupados com atividades do que com vidas. Senhor, nós queremos nos ocupar com vidas. Então, em nome de Jesus, toma as nossas crianças nas suas mãos. Senhor, traz as nossas crianças para cá. Capacita homens e mulheres para que a gente possa continuar nessa nossa tarefa de discipular, evangelizar e arraigar os caminhos dessa criança, Senhor, no teu caminho. Continua dando visão, Senhor, e esse coração ardente no nosso pastor, no investimento, Senhor, da evangelização desde o ventre. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque nós temos esse espaço aqui, mas nós precisamos de mais obreiros, de mais gente, de mais pessoas que estejam dispostas a caminhar conosco nessa tarefa. E continua conosco usando as nossas vidas. Nós estamos aqui de pé diante do Senhor, dizendo: pode contar comigo, Senhor. E em alguma coisa, fala, Senhor, com os corações dos meus irmãos aqui, nos corações dos meus irmãos aqui agora. Eu sei que tem gente que já faz, mas de repente o Senhor quer dar mais, o Senhor quer dar mais ainda. Então, Senhor, que eles não saiam nesse dia, nesse culto, desse espaço, sem entender o teu propósito na vida deles com relação às crianças. A gente sabe que é um ministério que a gente precisa olhar com muito mais importância do que nós temos visto até então. Apesar de tudo que o Senhor já fez e já construiu nessa igreja, apesar de toda a referência que nós somos, Senhor, aí em vista de tantas igrejas, mas, Senhor, nós precisamos continuar sendo. Traz de volta, nos ajude, Senhor, a implantar novamente, Senhor, o Exército Azul. Nos ajude, Senhor, a fazer o culto azul. Toca no coração das pessoas, Pai, que um dia foram essa referência aqui. O Senhor sabe o quanto eu tenho pedido ao Senhor por isso. Nós queremos atender as famílias que precisam de ajuda. Então, Senhor, continua tocando em outras pessoas para que isso não morra. Senhor, o Senhor deu essa honra a este lugar. O Senhor deu, Senhor, esse privilégio para nós aqui. Então, que em nome de Jesus a gente continue sendo essa referência para a glória do seu nome. A gente precisa ser resposta para essas famílias. Em nome de Jesus é que nós te oramos e nós já te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Podemos sentar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, repouse sobre a sua vida. As consolações do Espírito Santo também estejam sobre você, a comunhão que Ele promove em nós. E que isso não seja somente hoje, mas que seja para todo sempre. Amém.